A paz de Deus a todos, bem-vindo ao canal para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Mais um vídeo para a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Irmãos, eu não me lembro bem onde está escrito, mas eu acho que é João 8, né? A mulher adúltera, Jesus diz para ela assim, vá e não peques mais. O que eu concluo dessa palavra? Se ele diz para ir não pecar mais, para que não suceda mal pior, é porque existe a possibilidade de nós pecarmos, continuarmos pecando. Então, irmãos, eu lembro também de Jesus dizendo que nós temos que vigiar. Vigiar, por quê? Por que temos que vigiar? Por que Jesus diz que nós temos que vigiar? Vigiar e orar. Mas por que temos que vigiar? Porque o inimigo vive ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então, irmãos, se Jesus, ele vigiou, orou, combateu, quem é eu e você para andarmos de qualquer jeito? Ah, não, aceitei Jesus, entreguei a vida para Jesus, tenho um compromisso com Jesus, fui batizado, acabou. Faço o que quiser, tá tudo certo. Não é porque o poder de Jesus não é o suficiente para você não ser salvo. Pelo poder de Jesus e pelo sacrifício de Jesus e pela graça de Deus enviando Jesus. Não. É porque ainda você sendo salvo, você sim está em um corpo de carne. E Jesus ainda disse mais. Pai, eu não peço que vos tire do mundo, mas que dê condição a eles de combater um bom combate, que esteja com eles. E outra coisa, Jesus diz mais ainda, eu vou ao Pai rogar o Espírito Santo para vos guiar, porque se não tivesse necessidade de mandar o Espírito Santo para nos guiar, para que Jesus já fala isso? E outra coisa, ele ainda nos alerta, no final dos tempos haveria falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, com várias intenções que fosse compatível ao desejo e aos planos deles, e essas pessoas usariam do nome de Deus para se dar bem. Infelizmente, irmãos, nós temos que viver isso, porque ele falou e a palavra de Deus é verdadeira, não vai voltar atrás, nem vai omitir. Como diz, nenhum tio, nenhum J e nenhum tio vai ser omitido daquilo que está escrito da palavra de Deus. Não. Modo tal que eu e você estamos como Paulo, combatendo um bom combate. E para combater, meu irmão, você combate contra o pecado, que é o inverso da santidade. Como que você combate? Com a fé, com o Espírito Santo te guiando, te fortalecendo para você resistir o dia mal. Resistir no dia mal. Resistir o pecado. Resiste o pecado e o diabo fugirá de vós. Resistir o diabo e o diabo fugirá de vós. Como é que a gente resiste? Resistindo como? Se revestindo, se fortalecendo, vigiando, orando, na fé, na obediência, no temor, na santidade, no amor, em tudo tem que ter o amor, porque tudo parte do amor. O temor é do amor que você tem a Deus. Quando você ama a Deus, você teme a Deus. E esse temor te traz livramento e santidade. Então, presta bem atenção. Hoje o culto online das 10
Foi mais um culto abençoado. Deus continua abençoando o ministério do Braz e que a palavra de Deus continue sendo pregada na boca deles, tá? Que eu, quando aprendi que a palavra de Deus é pregada na boca dos homens, porque o homem não tem nada, é de Deus. Porque o homem não tem nada, é de Deus. Se eu tenho alguma coisa, se eu falo alguma coisa aqui para a glória de Deus, para abençoar alguém, para fortalecer alguém, para livrar alguém, não é meu, é de Deus. Eu sempre falei isso para todo mundo. Até dentro da igreja. Ei, se Deus me mostrou isso, não é eu que tenho a visão, é Deus que me deu a visão. E se ele me mostrou, é porque Deus tem um projeto, tem um propósito em cima do que ele está me mostrando. Então não sou eu que vocês têm que julgar, não sou eu que vocês têm que avaliar. Agora, obviamente, contradições existem. Quais são as contradições? É quando eu digo que sou uma pessoa e sou outra. Quando eu digo que estou indo para um caminho e estou indo para o outro. Quando eu digo que estou fazendo algo que eu não estou fazendo, eu estou fazendo o contrário ao que eu estou dizendo. Isso se chama contradição. Ou numa língua mais, hipocrisia, né? Deus não participa de contradição, nem de confusão e nem de hipocrisia. Então, quando eu e você estamos sendo guiados pelo Espírito da verdade, Espírito da luz, o caminho, a verdade e a vida, beleza. Porque existe uma coisa, eu já ouvi uma pessoa falando isso, se não me engano foi até uma pessoa aí que prega a palavra e eles dizem que essa pessoa é pastor. Mas cada um no seu quadrado. Mas ele falou algo interessante. E eu concordei com ele. Por quê? Porque ele disse o seguinte: se eu e você não estivermos fazendo a vontade do bem, estou usando as minhas palavras, mas foi exatamente isso que ele disse. Se nós não estivermos fazendo a vontade do bem, a vontade de Deus, nós vamos estar fazendo a vontade do mal, a vontade do diabo. E se nós estamos fazendo a vontade de Deus, nós estamos em Deus, com Deus e Deus em nós. Mas se nós estamos fazendo a vontade do mal, o mal está em nós e nós estamos no mal. Então nós temos que lutar para que essa vida que nós temos aqui agora, ela esteja em Deus. Como lutar? Lutar contra a minha fraqueza, contra o processo da minha carne, contra o desejo da minha carne, contra a minha fraqueza, contra o pecado que de tão perto me rodeia. Então eu tenho essa luta? Tenho, e todo mundo tem. Jesus declarou: no mundo tereis aflição. A aflição não é de dor de barriga, não é de comer alguma coisa e passar mal. É aflição de alma, de espírito, é guerra espiritual. E aí vem esses falsos pregadores do YouTube e diz que não, tá tudo bem. Você pode fazer o que você quiser, tá tudo bem, no final da história vai dar tudo certo. Você não tem que fazer nada, você não tem que ter obras, você não tem que fazer nada e tal e etc. Não, irmão. Mostra a tua fé que eu te mostro a minha obra, mostra a tua obra que eu te mostro a minha fé. A obra sem morta a obra sem fé é morta e a fé sem obras também é morta. Então nós temos que ter obras do Espírito Santo, da fé, nós temos que viver através da fé, nós temos que viver através da obediência, guiado pelo Espírito Santo, obedecendo o Espírito Santo e dando glórias a Deus de um puro e sincero coração. E nós temos essa luta, essa batalha, porque eu digo a você, eu sofro a guerra, a luta, a perseguição todo santo dia, minuto a minuto. A luta que está em mim sou eu lutando contra eu mesmo me esmurrando, eu mesmo lutando contra o pecado, eu lutando contra a guerra, a luta, a afronta que o inferno joga contra mim. Nós temos essa luta diária, minuto a minuto. E alguém vem e diz no YouTube que está tudo certo, bonitinho, que é só estudar a Bíblia. Pelo amor de Jesus. Agora me responde aqui em relação a estudar a Bíblia. Irmãos, eu posso estar errado, tá? Mas eu digo o seguinte, eu quero fazer um vídeo sobre isso.
sobre estudar a Bíblia. Mas eu digo o seguinte, irmãos. Eu não vejo melhor professor, não vejo nenhum professor, tá? Além do Espírito Santo, para te guiar e para te ensinar. Irmão, ler a Bíblia é maravilhoso, é muito bom. Como é que se diz? Te alimenta, te fortalece, sabe, mostra, clareia várias coisas na tua mente, na tua vida, no teu coração. É muito bom. Eu nunca fui contra ler a Bíblia. Muito pelo contrário. Antes dessa inflamação aí de história aí, Deus me mostrou que nós íamos ter esse problema aí, há 8 anos atrás, eu falei, mas acontece o seguinte, irmão, tem coisa que nós temos que passar. Esse cidadão se levantou, esse tal de Josafá, mas ele vai cair, já caiu, já é derrotado. Já é derrotado porque você vê que, infelizmente, se você olhar para ele, você vai ver que ele é um derrotado. Por quê? Porque ele buscou de si. Ele não colocou Deus na frente de nada, porque Deus não estava na frente disso. Ele buscou de si, tá? Para ele dizer que ele é o cara através do que ele acha que é. É estudo, é ler a palavra, porque o que acontece é o seguinte, todas as pregações do ministério, do Braz, ele diz que tem problema nas pregações, todas. Qualquer um que for lá pregar, até uma pessoa que não for da congregação for lá pregar, ele vai falar que não teve problema no ministério. Então, ele diz que só ele que é o leitor, o estudante da Bíblia, como é que chama lá? Tem um nome que se diz teólogo, entendeu? Então, o que ele acha? Ele acha que na concepção dele, ele é o cara. Então, beleza. Eu continuo, tá? E prefiro e quero, tá? Que na minha vida e que quando Deus for falar comigo, seja tudo pelo Espírito Santo ali e beleza, tá? Eu não digo que o irmão tem que mudar nada, o ministério tem que mudar na comunhão para poder Deus usar, porque eu creio nisso. Todo mundo é instrumento. Eu sou, vocês que estão aí são, Deus vai usar cada um numa instrumentalidade. Vai usar o irmão para ser no ministério do Braz, para tocar os instrumentos, para evangelizar, para poder fazer todas as coisas ao qual, né, Deus acha necessário. Então, cada um vai fazer aquilo que, né, Deus colocar para a pessoa fazer. E aí, a pessoa sentindo de Deus na comunhão vai fazer aquilo que que Deus guiou e que propõe a fazer. Então, ninguém é melhor que ninguém. Porque se Deus usa eu ou você como instrumento, nós somos somente isso. Instrumento. Mais nada. Tem um pernilongo aqui que está perturbando. E aí, o que acontece? Eu e você temos, né, de Deus a vontade dele para ele realizar na minha e na sua vida. Então, nós não temos nada de nós. Então, não adianta eu tentar... Bom, esse pernilongo tá chato, hein? Tá chatinho. Vou tentar matar ele aqui. Eu não tenho, irmãos, de maneira nenhuma, porque dizer assim, não, eu faço e aconteço.